Boa noite pessoal, para aqueles que vão assistir em outro momento, aqueles que estiverem já na sala podem ir perguntando ao longo da aula, tá? Se tiverem alguma dúvida. Eu sou a professora Jaqueline e vou dar continuidade a alguns conteúdos da disciplina de Zoologia de Vertebrados, ok? Então vamos lá. Na aula anterior, a gente viu os primeiros vertebrados. A gente viu a evolução destes vertebrados, como eles saíram lá, a evolução através dos peixes, do Sarcopterige, os primeiros organismos que ganharam o ambiente terrestre, a evolução ao longo deles, e hoje a gente vai dar continuidade a alguns outros organismos vertebrados, ok? Então, hoje nós vamos ver os três grupos que está faltando de vertebrados. A gente viu anteriormente os demais, tá? E hoje a gente vai dar continuidade. Então, esses três grupos que está faltando, eles são chamados de aminiotas. Por que aminiotas? Esses organismos, estes grupos, eles possuem uma característica que surgiu a partir deles, tá? Então, a partir deles, todos os demais organismos possuem, que é o âmino. O âmino é uma membrana embrionária que vai envolver o embrião, tá? E vai proteger ele para que ele consiga se desenvolver fora d'água. Por quê? Os organismos anteriores eram os anfíbios, correto? Os anfíbios são organismos que passaram do ambiente aquático para o terrestre, mas eles ainda dependiam da água para a reprodução. Então, não existia uma independência total. Eles precisavam da água para se reproduzir, porque os ovos não tinham nenhuma proteção, não tinha nenhuma casca, nenhum envoltório, e eles poderiam ressecar no ambiente. Então, eles precisavam depositar esses ovos na água. Agora, todos esses aminiotas não dependem mais da água para a reprodução, tá? Eles agora possuem, então, essa estrutura aqui, o âmino. Então, ele vai proteger contra a dessecação. Isso foi muito importante para a evolução do ambiente aquático para o terrestre, ok? Então, quem são esses organismos que a gente vai ver hoje, né? Desses aminiotas? São os répteis, as aves e os mamíferos, tá? Então, a gente vai ver um pouquinho das características destes três grupos ao longo da aula. Primeiro grupo que nós vamos ver hoje é da classe Reptilia, tá? Que são os répteis. Então, os répteis foram os primeiros organismos totalmente terrestres. O que vem antes deles? Os anfíbios, que eles estão ali na transição, né? Fica no ambiente terrestre, um pouquinho na água. Agora, os répteis não. Foram os primeiros organismos a tomarem o ambiente terrestre. E quais as características que permitiram isso? Permitiram que eles se estabelecessem totalmente neste ambiente terrestre. Primeiro, uma pele grossa, tá? Então, todos os répteis possuem essa pele grossa, coisa que os anfíbios não possuíam. Uma pele queratinizada, então tem muita queratina na epiderme. E além disso, tem também escamas, tá? Aqui, ó, como nas imagens, os répteis têm escamas. Por quê? Quando eles estavam no ambiente aquático, havia troca com essa água. Quando eles saem, eles não podem mais perder essa água para o ambiente, né? Perder por calor. Então precisa ter uma barreira muito grossa para evitar a perda de água. Então por isso nós temos essas escamas e essa pele com queratina. Então essa é a primeira característica dos répteis. Segunda, um ovo com casca, tá? Acabei de comentar, os anfíbios dependiam da água, dependem da água para reprodução, porque os ovos não têm nenhuma proteção, não tem nenhuma casca. Aqui não. Aqui nos répteis surgem essa casca como proteção, tá? Para o embrião conseguir se desenvolver de maneira segura no ambiente externo. Outra característica, fecundação interna. A maioria dos organismos anteriores, a fecundação era externa, tá? Externa. A partir daqui, teremos apenas fecundação interna. E pensa só, acabamos de falar que esses organismos possuem ovos com casca, certo? Imagina
se eles liberassem esse ovo com casca, como é que o espermatozoide iria fecundar esse ovo? Por isso, precisa ser fecundação interna, porque o espermatozoide precisa fecundar o óvulo antes que esse órgão ganhe aquela casca, tá? Antes de formar aquela casca resistente, precisa ocorrer a fecundação. Por isso que ela é interna, ok? Outra coisa, outra característica importante dos répteis. Anteriormente, os anfíbios tinham respiração pelo pulmão, mas também cutânea. Fazia trocas gasosas por meio da pele. Aqui não. Então, os répteis possuem respiração apenas pelo pulmão, tá? Apenas pelo pulmão. E a outra característica importante dos répteis é que eles são ectotérmicos. O que é isso? O que é um organismo ectotérmico? Quando ele precisa manter o seu calor, ele necessita exclusivamente da temperatura do ambiente, tá? Ele precisa da temperatura do ambiente para manter o seu metabolismo, para realizar qualquer atividade vital, celular, biológica, ele necessita de energia, tá? E essa energia vai vir da onde, né? Da onde vem? Por meio do sol, por meio da exposição do ambiente à temperatura externa, ok? Então tem essa característica de ser ectotérmico. Por isso que muitas tartarugas, muitos répteis, vocês observam eles tomando sol, né? Tartaruga, jacaré, é comum observar eles em uma pedra, em alguma região, para conseguir absorver esse calor, ok? Porque eles são ectotérmicos. Vamos lá. Primeira ordem dos répteis. Nós temos a ordem Testudine. Quem são os Testudines? São as tartarugas, tá? Então, aqui nós teremos as tartarugas da primeira ordem dos répteis. Então, vamos a algumas características importantes que diferenciam as tartarugas dos demais grupos. Primeira característica dessa ordem. Todos os organismos dessa ordem, né, Testudine, eles vão ter um crânio chamado de crânio anapsídeo. O que é isso? Aqui o crânio não tem nenhuma abertura temporal além da órbita ocular, tá? Então nós temos aqui, ó, a órbita ocular, que é onde vai estar os olhos, né? E não tem nenhuma abertura nesse crânio em volta dessa órbita, tá? E por que essa característica é importante? Porque os demais grupos possuem essas aberturas. Aqui não. Então, pera lá, esses organismos não têm essa abertura, então eles pertencem à mesma linhagem ao longo da evolução, tá? Então, por isso eles são agrupados ali na mesma ordem. Outra característica, então, que nós temos aqui muito importante na ordem Testudine. Nós teremos um casco, né? Aquele que a gente já conhece. Esse casco possui em duas regiões. A parte dorsal, parte de cima, é chamada de carapaça, tá? Então, aquela parte de cima da tartaruga é chamada de carapaça. A parte de baixo é chamada de plastrão, tá? Plastrão. E essas estruturas, elas são feitas de queratina. É pura queratina, assim como nossas unhas, assim como casco de cavalo, queratina, tá? Mas ali é muitas camadas de queratina, que serve como uma proteção. Então, esse casco serve como proteção. Tanto que a tartaruga recolhe o seu corpo, né? Consegue recolher aqui cabeça, os membros para dentro deste casco para se proteger, tá? Além disso, então, ó, parte de fora do casco é formado de queratina. A parte de dentro é osso, tá? Então, a parte de dentro do casco é osso. Vão ser a fusão de ossos, principalmente da costela e das vértebras, tá? Então, a costela e a vértebra de uma tartaruga é ligada, é fundida aquela carapaça, tá? Não tem como separar os dois, ela é fundida, ok? Então, essa é a primeira estrutura importante aqui dos testudines, tá? Então, essa carapaça. Outra característica importante: tartarugas são ovíparas. Não sei se vocês se recordam que nós temos lá as classificações de ovípara, vivípara, ovovivípara. A ovípara são aqueles organismos que ocorre a fecundação interna, produz os ovos e eles botam os ovos para serem desenvolvidos fora.
não ocorre o desenvolvimento no interior do corpo da fêmea, ocorre fora, no ambiente. Então, a fêmea, né, da tartaruga, ela deposita os seus ovos em um ninho e ela enterra esses ovos e abandona os ovos. Não tem cuidado parental, tá? Então, ela deixa os ovos ali. Outro fator importante, a temperatura é essencial para determinar o sexo desses filhotes, tá? Se vai nascer macho ou se vai nascer fêmea. Quando nós temos uma alta temperatura desses ovos ali no ninho, vai nascer fêmea. Quando nós temos uma baixa temperatura, vai nascer um macho. Tá? Então, o sexo das tartarugas é determinada pela temperatura do ambiente. Se está durante o verão, se está durante o inverno, isso vai influenciar, tá? Alta temperatura, nasce fêmea. Baixa temperatura, nasce um macho, ok? Vamos lá. Qual a diferença de tartaruga, cágado e jabuti? Tartaruga, ela é marinha, tá? Ela é aquática, então, exclusivamente, tá? Não vive fora. Ela vive ali 90% da sua vida dentro da água. Então, nós teremos aqui na tartaruga os membros muito parecido com remo, tá? Parece um remo, para quê? Adaptado para nadar, para fazer a natação, ok? Então, tartaruga, ela é aquática. O jabuti vai ser o contrário, ele é terrestre. Ele passa, né? Ele pode entrar ali na água, mas 90% ele fica no ambiente terrestre, ambiente seco. Por isso, ele vai ter uma pata mais redonda, mais grossa, mais robusta, tá? Então, que vocês diferenciaram os membros ali, as patas, vocês conseguem determinar se é uma tartaruga ou se é um jabuti. E o cágado? O cágado é um intermediário. Ele consegue viver tanto no ambiente terrestre quanto no ambiente aquático. Tá? Aqueles normalmente que a gente tem ali, o tigre d'água, que a gente tem em aquário, que a gente tem em casa como um animal de estimação, é um cágado, tá? Porque ele consegue viver tanto no ambiente terrestre quanto no ambiente aquático. E a pata dele vai ser um intermediário. Não é tão arredondada, tão robusta, tão grossa quanto de um jabuti, e não é também totalmente em forma de remo quanto de uma tartaruga, tá? Então, vai ser um intermediário aí. Então, aqui nós temos a diferença entre os três, ok? Então, agora vocês já sabem diferenciar uma tartaruga de um jabuti de um cágado. Então, essa é a primeira ordem, ok? Vamos lá. Para a segunda ordem de réptil, nós temos a ordem Squamata. Na ordem Squamata, nós teremos os lagartos e as serpentes, ok? Olha lá, de novo, o crânio aparecendo. Então, cada grupo ele é diferenciado por causa, sobretudo, do crânio. Lá não tinha nenhuma abertura temporal. Aqui no crânio dos organismos desta ordem, nós teremos aqui, ó, duas aberturas temporais atrás da órbita ocular, tá? Então, atrás ali da entrada onde é inserido os olhos, nós teremos duas aberturas, como se fossem duas fendas, tá? A superior um pouco menor e a inferior um pouco maior. Duas de cada lado, duas do lado direito, duas do lado esquerdo ali do crânio, ok? Aqui nós teremos lagartos com vários tipos, vários hábitos, tá, de vida. Pode ser aquático, pode ser terrestre, pode ser arborícola, né, que vive somente em árvores. Nós teremos os lagartos menores, como as lagartixas, tá? Característica principal, então, um corpo menor, tá? Comparado com os outros lagartos, e nos seus membros eles vão ter como se fossem discos adesivos. Esses discos adesivos permitem que eles consigam se aderir em superfície vertical. Aderir na parede, aderir no teto, ok? Por causa dessas placas adesivas aqui. Permite, então, essa aderência em superfície. Depois, nós teremos as iguanas, tá? As iguanas, então, faz parte desta ordem. Aqui, as características principais é para aparecer mesmo, assim, ó. Tem uma coloração muito forte, vai ter cristas, tá? Ó, cristas aqui no dorso, na cabeça, vai ter pregas aqui embaixo da cabeça, uma coloração muito forte. Então, essa é a diferença das iguanas, tá?
muita ornamentação aqui no corpo desse organismo. E nós teremos também os camaleões. Os camaleões que conseguem fazer camuflagem, né? Conseguem, através dos cromatóforos, que são células especializadas na mudança da coloração, eles conseguem se camuflar para fazer a defesa contra a predação, para capturar uma presa, ele consegue se esconder ali no ambiente. Eles possuem uma língua grande, né? Que tem também essa placa adesiva que a lagartixa tem nos membros, ele tem na língua, para conseguir lançar ela e capturar a sua presa. E ela consegue lançar essa língua muito comprida, numa distância maior do que o comprimento do seu corpo, tá? Para conseguir capturar a sua presa. Então, aqui nós temos os lagartos. Ainda nessa ordem, nós temos as serpentes, tá? Então, a serpente, diferente de um lagarto, quais são as características, né, que diferencia dentro desse grupo? Não tem membro, então não tem pata, uma cobra não tem pata, não tem membro. Ela vai ter as vértebras, os ossos, mais curtos, tá? Para quê? Para fazer aquela movimentação lateral, aquele zigue-zague que ela consegue se movimentar. Além disso, na boca, na mandíbula, ela não vai ser totalmente articulada, tá? Ela é um pouco desarticulada, ligada somente por uma ligação elástica, como se fosse um fiozinho elástico. Por quê? Isso permite a mandíbula se abrir, se expandir o suficiente para ela conseguir ingerir a sua presa. Né? Às vezes a gente vê uma cobra ingerindo um cabrito, uma ovelha, um boi, um porco, né? Por quê? Porque a parte da mandíbula das serpentes é desarticulada, só é ligada por uma ligação elástica muito fina, que permite, então, ela expandir a sua mandíbula, tá? A nossa não. A nossa é o quê? É conectada um osso com o outro. A dela, não. Tem só um ligamento muito fino ali que permite, então, essa elasticidade para que ela consiga ingerir a sua presa. Além disso, serpentes não têm pálpebra móvel, né? Assim como a nossa, a gente abre e fecha, outros animais, serpente não tem pálpebra móvel. O que, que ela vai ter aqui? Uma membrana fina, transparente, por isso que a gente não vê, tá? Por isso que a cobra não pisca o olho. Ela não precisa piscar o olho, porque ela tem essa membrana. Quando vocês veem a cobra, né, a serpente ali trocando de pele, troca inclusive essa membrana fina que tem nos olhos, ok? Então, essa membrana serve para proteger os olhos, para não entrar nada, para evitar o ressecamento desses olhos, ok? Então, não tem também a pálpebra móvel, ok? Outra característica importante que diferencia dos demais organismos do grupo. Nós temos ainda os órgãos sensoriais. O que são esses órgãos sensoriais? Que permite perceber as coisas no ambiente. O primeiro órgão é o órgão de Jacobson. Esse órgão fica no palato. Sabe o céu da boca? Né? O céu da boca, então, é chamado de palato. Aqui, no céu da boca, no palato da serpente, vai ter este órgão, tá? Essas duas bolinhas aqui, ó, mais escuras, é o órgão de Jacobson. O que esse órgão faz? Esse órgão é responsável por conseguir detectar odor, feromônio, partículas químicas no ambiente. Dessa forma, a cobra, ela lança sua língua para fora. Por que cobra lança a língua para fora, né? Com uma certa frequência? Por causa desse órgão aqui. Então, ela lança a língua para fora, captura a partícula que tiver no ar, tá? A partícula química que dá aquele odor, captura, coloca para dentro da boca de volta. E essa língua, então, passa ali nesse órgão, ali no céu da boca, onde está o órgão. E o órgão consegue detectar, então, através dessa partícula química, através desse feromônio, que organismo está ali próximo dela. Tá? Então, ela consegue detectar e localizar a sua presa, o predador que está ali próximo, consegue detectar o que estiver ali próximo, emitindo, exalando esse cheiro, esse odor ou essa substância, ok? Outra característica, outro órgão sensorial, é a fosseta loreal. Vocês já repararam que, ó, há uma abertura, tá vendo? Essa abertura, esse buraco aqui, ó, que fica entre os olhos e as narinas.
O que que é isso? É um outro órgão chamado de fosseta loreal. Esse órgão, primeiro, ele captura, então, partículas químicas e odor. Esse outro órgão aqui, ele vai capturar radiação infravermelho. Vai capturar calor, tá? Então, ó, nós emitimos calor. Então, a serpente consegue detectar esse calor e consegue localizar os animais de sangue quente, tá? Nós, os demais vertebrados, né, que são de sangue quente, carnívoros e tal, então consegue localizar a partir desse órgão aqui. E ele consegue detectar a partir de uma certa distância, tá? Então, não adianta fugir da cobra, assim, ela vai saber que você tá lá, tá? Através desse órgão. Ela talvez não irá te atacar, mas ela sabe que você está ali, por meio deste órgão sensorial aqui, ok? E, ó, essa fosseta loreal só vai estar presente em cobras peçonhentas, naquelas serpentes que têm veneno. Nas serpentes que não têm veneno, não é encontrada essa fosseta, tá? Então, as peçonhentas, as serpentes venenosas, além dessa fosseta loreal, elas vão possuir 2 dentes em forma de presa, tá? Então, são esses 2 dentes aqui. Se a cobra não tem esses 2 dentes e não tem a fosseta loreal, não é venenosa, tá? Não é peçonhenta. Então, aqui, ela vai liberar uma substância tóxica, que é chamada de peçonha, tá? E por que ela tem esses 2 dentes? Justamente para introduzir essa substância tóxica no organismo, né? Se ela só esguichar, não vai fazer nada, precisa entrar lá na corrente sanguínea, precisa penetrar na pele. Então, através dessas 2 presas desses dentes, ele perfura o organismo e injeta, inocula a substância tóxica, ok? E essa substância tóxica, ela pode ser de 2 tipos. Ou neurotóxica, que ela vai causar uma paralisia nos neurônios, no impulso nervoso, então causa uma paralisia no organismo, ou ela pode ser hemotóxica, que ela vai causar a destruição das células sanguíneas, das células do sangue, e vai causar hemorragia. Então, ela faz isso, espera o animal, o organismo morrer, e então ela ingere esse organismo, tá? E ela ingere inteiro, ela não tem dentes para mastigar, ela ingere inteiro, ok? E as cobras, as serpentes que não são venenosas, como é que elas fazem para capturar a sua presa? Então, as serpentes que não têm veneno, elas vão matar a sua presa por meio da constrição. Então, elas se enrolam, se envolvem ali no corpo da presa e aplicam uma força muito grande sobre ela, fazendo uma asfixia, causando uma parada circulatória, fazendo com que, então, o organismo morra. Tá? Então, é por meio da constrição que ela mata a sua presa. Então, depois que morreu, ela também engole ali de maneira inteira a sua presa, tá? Então, aqui nós temos os organismos da ordem Squamata. Agora, nós veremos os organismos da ordem Crocodilia, tá? Tudo isso dentro de réptil. Nós temos lá, então, a primeira ordem, que era... já até esqueci. Os Testudines, depois Squamata e agora o Crocodilia. Então, aqui no Crocodilia, como o próprio nome sugere, nós teremos os crocodilos e os jacarés, tá? Esses organismos vão ter um crânio bem alongado, tá? E robusto, forte, largo, diferente dos demais, diferente de lagarto, diferente de tartaruga, de serpentes. Então, é um crânio maior, mais largo, tá? Aqui ele também é diapsida, ou seja, ele também tem aquelas 2 aberturas temporais no crânio, tá? Então, também é um diapsida. Eles são ovíparos, assim como as serpentes, assim como as tartarugas. Por quê? Eles fazem a fecundação interna, mas depositam os seus ovos para se desenvolverem ali no ambiente externo. E da mesma maneira lá que os testudines, que as tartarugas, elas vão determinar o sexo através da temperatura. Só que aqui é o contrário da tartaruga, tá? Então, a temperatura vai determinar se é sexo masculino ou feminino. Quando nós temos uma alta temperatura ali no ambiente, ali no ninho, vai nascer um macho. Quando nós temos uma temperatura baixa, está mais frio no ambiente, vai nascer uma fêmea,
ok? Então, é a temperatura que vai determinar o sexo de um jacaré ou de um crocodilo. Como diferenciar um crocodilo de um jacaré? Aqui, nós veremos principalmente através do focinho, tá? Ali da parte mandibular desses organismos. O jacaré, pessoal, ele vai ter o focinho mais largo, tá vendo? Olha a diferença deste para esse. Então, o focinho mais largo e termina aqui mais arredondado é um jacaré. Já o crocodilo, ele vai ter esse focinho mais estreito, mais fino, tá? E aqui vai ser mais pontiagudo, não é tão redondinho igual o de um jacaré. Então, isso diferencia um jacaré de um crocodilo. Além disso, nós teremos também a dentição. Os dentes no crocodilo, eles vão aparecer tanto os dentes superiores quanto os inferiores, tá? Então, aqui, ó, dá para ver o dente de cima, aqui dá para ver o dente de baixo. Então, isso é um crocodilo, ok? O jacaré, não. No jacaré, a parte da maxila de cima, superior, é mais larga do que a inferior. Então, nós vamos ver somente os dentes de cima, somente os dentes superiores, tá? Então, aqui nós teremos um jacaré. Então, essa é as principais diferenças entre esses dois. Além disso, o jacaré ele vai ser encontrado só em água doce, tá? Ele não suporta nem um pouco de salinidade. O crocodilo ele suporta um pouquinho, tá? Então ele vai estar presente também na água salobra, não em água salgada totalmente, mas em água salobra, que é aquele intermediário, né? Que tá ali próximo, onde o rio desemboca no mar, tá? Então naquela região ali intermediária de transição, também nós encontramos crocodilo, não jacaré, ok? Jacaré somente em água doce. Fechou? Então, aqui nós vimos a primeira classe, que é a classe reptília. Agora, nós vamos ver a outra classe de vertebrados, que é a classe das aves, tá? Aves. Se tem pena, é uma ave, tá? Se tem pena, é considerado ave. Então, nós vamos ter aqui dois grupos dentro de aves. Temos os paleognatas, que são as aves ratitas. São as aves que não voam, tá? Como avestruz, ema, pinguim, as aves que não voam. E o outro grupo é o neognata, que são todas as aves que voam, né? Todas as demais, exceto o ema, o avestruz e o pinguim. Todas as demais voam, ok? Vamos lá. Então, o que caracteriza uma ave? Tem pena. Se tem pena, é uma ave. Como é a estrutura de uma pena? Nós teremos aqui, então, uma haste no meio, tá? Que é chamada de raque. Só um pouquinho. Então, essa haste é chamada de raque. Da raque vão sair filamentos, tá? São barbas, como se fossem uns filamentos, assim, fiozinhos finos, filamentos finos, que nós chamamos de barbas, tá? Ou vexilos. Então, ó, aqui da raque nós teremos o vexilo ou barbas. Vocês podem encontrar das duas formas. E cada um desses filamentos, cada uma dessas barbas, vão ter novos filamentos, que nós chamamos de bárbulas, tá? Então, pensa só, uma estrutura muito fininha. E nessas bárbulas nós temos ganchos, como se fossem espinhos. E é por isso que quando vocês pegam uma pena, elas ficam tão grudadinhas uma na outra, né? Os filamentos ficam tão grudadinhos por causa desses ganchinhos, tá? Que são minúsculos. Nós precisamos enxergar no microscópio estereoscópico, tá? Então, aqui nós temos a raque, os filamentos que são barbas, e nestes filamentos tem outros mais finos ainda, que são as bárbulas, que se ligam uma a outra por meio de ganchos. Na parte aqui, ó, da raque que penetra ali na superfície, no corpo do organismo, nós chamamos de cálamo, tá? Essa parte aqui é mais oca, é chamada de cálamo. Bom, nós teremos 4 tipos de penas principais. Nós vamos ter as penas de contorno, que vão dar forma ao organismo, tá?
Então, vão ser coloridas, vão dar ali a coloração para aquela ave, vai dar a forma para aquela ave. Então, é a pena de contorno. Depois, nós teremos nas asas as penas chamadas de remige. Então, elas vão ser importantes para o voo. Então, elas ficam na asa e vão ajudar no voo, a manter o organismo ali estável, numa posição estável no ar, tá? Então, a remige. Na cauda, nós teremos outro tipo de pena, que é chamada de retrise. Essa daqui vai ajudar na direção, tá? Durante o voo. E por fim, nós temos a pluma. A pluma, ela é mais curtinha, mais pequena, só que ela é bem macia. E ela vai estar embaixo das penas de contorno. Ela vai estar ali, principalmente no abdômen, no peito, e ela ajuda a manter a temperatura corporal, tá? O isolamento térmico. Ela vai estar presente principalmente naqueles organismos recém-nascidos, tá? Tem mais pluma do que os outros tipos de pena. Vamos lá, a estrutura óssea de uma ave. Os ossos de uma ave, eles são chamados de pneumáticos. Por quê? Porque é oco por dentro. Assim como nessa imagem aqui, tá? O osso, ele é cheio de perfurações por dentro para armazenar ar. Imagina só se uma ave tivesse um oco compacto, assim como o nosso. Para voar, seria muito mais pesado. Então, ele precisa dessa adaptação para se tornar leve durante o voo, tá? Então, eles são ocos por dentro, para armazenar ar, ok? O principal osso ali de uma ave. O externo, que é o ossinho que a gente tem aqui, ó, bem aqui entre as costelas, que ligam as costelas, é chamado de externo. E o externo aqui de uma ave, ele tem uma proeminência, uma protuberância bem grande, que é chamada de quilha, tá? Então, essa partezinha aqui, ó, é chamada de quilha. E é onde vai ser inserido os músculos responsáveis pelo voo, que vai ajudar a ave voar, tá? Então, a quilha é importante por isso. É ela que vai fazer a inserção da musculatura que vai ajudar no voo. Essa musculatura é responsável por 30% do peso da ave, tá? Então, só o músculo que encaixa aqui é responsável por um peso considerável ali da ave, tá? E quais são esses músculos? Então, nós teremos aqui, ó, a quilha, que é essa protuberância que eu falei no externo. O maior músculo de uma ave é o peitoral. Sabe lá o peito do frango que a gente come? O peito do frango, então, é o maior músculo da ave, que é chamado de peitoral, tá? E esse músculo que é responsável por abaixar as asas durante o voo. Então, o músculo peitoral, ele vai puxar as asas para baixo. E aqui, logo próximo, nós teremos a supracoracoide, tá? Aqui tá escrito errado. É supracoracoide, tá? Aqui nós temos também na lateral e aqui de uma parte dorsal, né? Uma vista diferente. O peitoral e o supracoracoide é o músculo contrário. Ele vai ajudar a elevar a asa. Então, né, o movimento da asa de baixar e levantar durante o voo é realizado por estes dois músculos, peitoral e supracoracoide, ok? Que fica inserido aqui na quilha. Beleza. Então, aqui nós vimos, né, sobre as aves. Ah, uma característica importante aqui que eu esqueci de falar. Lembra que eu falei ali que os répteis, de uma maneira geral, para manter o metabolismo ativo, eles precisam da temperatura do ambiente? São ectotérmicos. Então, para manter um metabolismo ativo, para ter energia para fazer qualquer atividade celular, precisa do sol, precisa da temperatura do ambiente. Nas aves, não. A partir das aves, nós temos a endotermia, tá? Então, eles são endotérmicos. Eles mesmos produzem o seu próprio calor, produzem a sua própria energia para manter o metabolismo. Imagina só se uma ave estivesse voando e tivesse muito frio e ela não tivesse mais energia, ela ia cair na hora. Então, ela não tem que depender da temperatura do ambiente, né? Tem que produzir o seu próprio calor internamente. Então, a partir de ave, todos os organismos são endotérmicos, tá? Que é importante para o voo também.
A alimentação de ave é muito variada, tá? Nós temos uma alimentação muito ampla, muito vasta. Por isso, nós temos adaptações nos bicos dessas aves. Então, eu trouxe aqui algumas adaptações de bicos. Nós teremos nas águias, nos gaviões, né, que são as aves de rapina, nós teremos um bico curvo, tá? Assim como na imagem, e aqui é bem pontiagudo. Para quê? Para rasgar a carne. Então, esses organismos têm essa adaptação porque eles se alimentam sobretudo de carne, são carnívoros. Então, precisa rasgar a carne, tá? Então, esse é um tipo de bico. Nós teremos ainda do beija-flor, que possuem um bico mais fino e alongado. Para quê? Para conseguir entrar na estrutura floral, para conseguir pegar néctar. Nós temos flores que são rasas, mas nós temos flores profundas. Então, as aves que se alimentam de néctar precisam ter este bico mais longo e fino para conseguir entrar na estrutura floral, tá? Depois nós temos os tucanos, araras, que vão ter o bico mais longo e um bico firme, um bico forte. Para quê? Porque essas aves elas vão se alimentar de frutas, de sementes. Às vezes tem uma fruta que é mais firme, uma semente que é mais dura. Então precisa ter este bico firme também para conseguir quebrar o seu alimento. E nós vamos ter um outro tipo de bico que é fino e alongado, tá? Que ele vai funcionar como uma lança para conseguir capturar peixe, como as garças, o martim pescador, são aves aquáticas ali que ficam perto da água para capturar peixe e precisa desse bico como se fosse uma lança, tá? Para conseguir capturar a presa. Conseguiu capturar a presa. Como ocorre então a digestão? Então ela vem aqui, né, ingere pelo bico, passa numa faringe muito curta e chega no esôfago que é longo, tá? O esôfago é grande. E na parte mais posterior deste esôfago, ele vai se diferenciar em uma estrutura que nós chamamos de papo. O papo vai ser responsável por armazenar o alimento, tá? E fazer esse alimento ficar mais mole, vai amolecer esse alimento. Então, ele armazena e amolece o alimento. O papo, em algumas espécies, ele vai ser utilizado para produzir um leite também, tá? Que é uma secreção específica para alimentar filhotes, né? Já viu, às vezes, quando um pássaro vai lá, não só regurgita o alimento, mas também coloca um líquido, uma substância na boca do filhote, é por causa disso, tá? Então, produz este líquido aqui no papo, que funciona como um leite para nutrir o seu filhote. Passou aqui pelo papo, chega no estômago. O estômago possui duas partes. Uma parte que nós chamamos de proventrículo. Essa parte aqui, ela vai fazer a digestão química, tá? O que é? Ela tem enzima, o suco gástrico que a gente tem no nosso estômago. Então, ela faz essa digestão química. Passou aqui, chega na moela. A moela, ela vai triturar o alimento que chegou ali, tá? Vai funcionar como um moinho, vai triturar esse alimento. Por que precisa passar por todas essas etapas? Porque a galinha não tem bico, né? Uma ave, desculpa, não tem dente. Já viu galinha com dente? Não tem. A ave não tem dente, então precisa passar por todas essas etapas. O papo que vai amolecer, o proventrículo que vai fazer digestão química, a moela que vai triturar para que o alimento consiga estar na menor partícula possível, porque quando ele chega aqui no intestino, ele está em um tamanho capaz de ser absorvido. Então, aqui no intestino vai absorver água, vai absorver nutrientes, e o restante, o resíduo, é liberado na cloaca, ok? Como é a respiração de uma ave? As aves respiram por pulmão. O pulmão é essa estrutura aqui mais escura, tá? Só que o pulmão de uma ave é muito pequeno. E além de ser pequeno, a musculatura não tem uma contração, ele é rígido, ele não consegue expandir, assim como a nossa caixa torácica, tá? O nosso diafragma permite essa expansão, não tem no pulmão de uma ave. E ele compensa essa rigidez por causa esses outros órgãos aqui, ó, que são os sacos aéreos.
Então, os sacos aéreos, eles vão funcionar como um reservatório de ar, tá? Como uma bomba que vai permitir a movimentação do fluxo de ar ali durante a respiração. Então, como funciona? A ave inspira o ar pela narina, passa pela traqueia e vai aqui para os sacos aéreos posteriores, tá? Posteriores. Passou, chegou aqui no saco aéreo posterior, vai para o pulmão. No pulmão ocorre as trocas gasosas. Então aqui o pulmão ele é vascularizado, tá? Para ocorrer a troca gasosa através ali dos vasos sanguíneos. Chegou no pulmão, ele vai para o saco aéreo anterior. Do saco aéreo anterior, ele é expelido então através da traqueia e ali do bico, tá? Então é essa a trajetória do ar em uma ave, tá? Então, como o pulmão é pequeno, precisa armazenar ar. Então, tem esses sacos aéreos que ajudam a fazer todo esse processo. E a reprodução de aves? Então, as aves, gente, ela também tem a fecundação interna, tá? Fecundação interna. E assim, eles vão ter pares de órgãos reprodutores, assim como nós, tá? Nós temos 2 ovários, temos 2 testículos, né? Nós humanos. Aqui, as aves também, mas apenas um lado é funcional, tá? Então, apenas um ovário ali da ave é funcional, o outro não. Por quê? Isso faz com que diminua o peso da ave e ajude ela a voar, tá? Então, os ossos são adaptados, são ocos por dentro, né? Os órgãos reprodutores, somente um funciona, o outro, ele é mais... Fugiu a palavra? Atrofiado, tá? Por quê? Para tornar mais leve e facilitar durante o voo. Então, nós teremos aqui o ovário, tá? Ali o macho e a fêmea se aproximam, tá? Ali na região da cloaca. Então, o espermatozoide produzido no testículo ali do macho chega aqui, migra durante todo esse oviduto e chega no óvulo, fecunda o óvulo. O óvulo, gente, é a gema do ovo, tá? Então, o óvulo é a gema do ovo. E conforme, depois de fecundado, ele vai passando por este oviduto, tá? Aqui, ó. Vai passando no oviduto. E ao longo disso é depositado algumas camadas de substâncias, de nutrientes. Então, a primeira que é depositada é a albumina. É uma substância específica, a albumina, que é o quê? Água e proteína, tá? Água para manter hidratado e proteína para manter nutrido. Quem? O embrião, tá? Então aqui houve fecundação que é para nascer o pintinho, né? Então esse embrião precisa se alimentar para poder se desenvolver. Então aqui nós temos a albumina, que é a clara. Então a gema é o óvulo e a clara é a albumina, ok? E quando chega nessa região aqui, muito próxima de onde vai sair, há a deposição então de calcário para formar a casca do ovo, tá? Que permite então uma proteção para aquele embrião. Então é a proteção contra ressecamento, contra perda de água, mas ao mesmo tempo ele também permite troca gasosa, passa ar através da casca do ovo, tá? Para ocorrer então o desenvolvimento ali do embrião, vai nascer um pintinho, por exemplo, tá? Vamos lá. Então, nasceu o pintinho, nasceu o pato, nasceu a ave lá específica. Nós vamos ter 2 tipos de filhotes, tá? Então, as aves têm cuidado parental, mas depende do tipo de filhote. Então, nós teremos o filhote precocial. O precocial, ele já nasce mais desenvolvido. Ele já nasce com pena, ele já nasce enxergando, ele já consegue se movimentar logo depois da eclosão, como um pintinho, um pato, ele consegue se virar sozinho, tá? Mas nós temos alguns casos que os filhotes são altriciais. O altricial, ele é muito dependente dos pais, do cuidado parental. Ele nasce sem pena, nasce todo peladinho, ele nasce cego, né? Ele não consegue enxergar ainda. Então, ele depende dos pais para se movimentar, para se alimentar. Então, o cuidado parental é muito maior nesse tipo aqui de filhote, que é o altricial. Como, por exemplo, as pombinhas, né? Os pardais, eles têm este tipo de filhote aqui, o altricial, tá? Então, precisa de um cuidado maior que, por exemplo, uma galinha. Né? A galinha, o pintinho vai seguindo ali a mãe e se vira sozinho,
ok? Por fim, a última classe de organismos que nós temos é a mamália, que são os mamíferos, tá? Então, quais são as características que diferencia os mamíferos? Primeiro, pelo. Não existe pelo em outro organismo. Se tem pelo, é mamífero, tá? Então, nós temos aqui o pelo. Para quê? Para proteger. É uma proteção ali para aquela pele. O pelo, ele vai nascer aqui nessa estrutura, ó, que nós chamamos folículo piloso. Então, nasce aqui no folículo piloso. Então, ele vai aumentando, vai crescendo por meio da proliferação de célula. A célula vai proliferando, vai se dividindo, e assim tem o crescimento do pelo. Quando chega aqui nessa extremidade e está muito distante do vaso sanguíneo, né, desses vasos, dessas nervações, a célula morre. Então, o pelo cai, tá? Então, quando está muito distante aqui da base, não tem mais nutrição. Então, esse pelo vai morrer, e a célula vai morrer e o pelo vai cair. Em algumas espécies, nós temos as trocas anuais, né? Por exemplo, por meio de estação, toda vez chega o verão. As lebres, por exemplo, ela tem essa troca de pelo no verão, né? Trocam todos os pelos, caem todos os pelos e nascem novos. Por quê? A lebre, ela é marrom durante o verão. Durante o inverno, ela é branca. Por quê? Para uma forma de camuflagem. Imagina só, em um ambiente todo branco, um pontinho marrom. A presa consegue visualizar de longe, certo? Então, ela precisa se camuflar para forma de proteção. Então, há essa troca de pelo, ok? Nós vamos ter 3 tipos de pelo. Temos as vibriças, que são os bigodinhos, né? Trouxe aqui o gato para ficar mais fácil de ver. Então, os bigodinhos é um tipo de pelo que nós chamamos de vibriças, ok? E eles servem para quê? Eles servem para detectar, uma forma de detecção, tá? Para sensorial. Eles conseguem perceber se está aproximando alguma coisa, alguma partícula no ar, por meio deste tipo de pelo aqui. Depois, nós temos os pelos de cobertura ou de contorno. Estes pelos são aqueles que dão forma ao animal, que vai dar cor ao animal, vai proteger aquele organismo, ok? Então, essa pelagem que a gente vê, aquela pelagem que a gente vê é o pelo de cobertura. E embaixo deste pelo de cobertura, às vezes se você for abrir ali os pelinhos do cachorro, do gato, vocês vão ver um pelo mais macio, mais curto, mais fininho. Não é tão fácil de ver, mas ele está ali embaixo do pelo de cobertura, que são os pelos lanosos, tá? Esse pelo lanoso, ele tem a função de manter a temperatura do corpo. Então, é um isolamento térmico. Nas ovelhas, é praticamente pelo lanoso, tá? Quase todo o pelo dela é lanoso, então serve para esse isolamento térmico. Então, esses são os tipos de pelo. Primeira característica que é importante em mamíferos, em mamália. Segundo, que nós vamos encontrar somente em mamífero, cornos ou chifres. Os cornos é uma estrutura que não tem ramificação, tá? Então, você não vê ramificação, é um corno. Se tem ramificação, é chifre, tá? Essa é a diferença entre os dois. O corno, ele vai ser feito de queratina, assim como unha, tá? Assim como a pele lá dos répteis, como casco de cavalo, é feito de queratina. E ele vai envolver uma estrutura óssea que sai aqui do crânio, tá? Uma estrutura pequena que sai aqui do crânio, ok? E esse corno, né, ele permanece durante toda a vida. Ele vai crescendo e permanece, ele não cai, tá? Como em boi, búfalo, não cai, ele permanece ali, né? Se cair porque quebrou, aconteceu algum problema, tá? Ele não cai. Já no chifre, é o contrário. O chifre é feito só de osso, tá? Aqui o corno é feito de queratina. O chifre é feito só de osso. E o chifre, ele vai crescer, né, todo ano, mas ele cai também todo ano. Depois da reprodução, reproduziu, cai o chifre, tá? Porque ele serve como uma forma de atrair a fêmea. Normalmente a fêmea vai no macho que tem o chifre maior, mais ramificado, tá? Então, houve a reprodução, cai o chifre, diferente de um corno. E aqui é feito somente de osso, ok? Então, essa é a diferença entre corno e chifre, que vai estar presente somente em mamífero.
Outra característica presente somente em mamífero, nós teremos as glândulas, tá? Nós teremos 4 tipos de glândulas. Nós teremos a sudorípara, que é aquela que produz suor, né? Nós temos embaixo da axila, em algumas regiões específicas, nós temos então a sudorípara, tá? Que libera então esse líquido na superfície. E ele ajuda para quê? Para manter a temperatura. Quando a gente soa muito, é preciso eliminar um pouco. Às vezes, se está muito frio, né, ele permanece, não tem essa liberação de líquido. Então, regula a temperatura térmica, ok? Outra glândula, que é a sebácea, produz sebo, um óleo, né? Nós temos ali mais no couro cabeludo, nos poros, às vezes obstrui, tem essa secreção de sebo. E é para quê? Para lubrificar e impermeabilizar a pele ou pelo. Tá? Então, os animais têm sebo no pelo, que ajuda a não penetrar tanta água, né? Impermeabiliza ali aquele pelo, ok? Outro tipo de glândula que nós temos em mamíferos, as odoríferas. Odoríferas, elas vão produzir odor, um cheiro característico ali daquela espécie, né? Por exemplo, o gambá. O gambá tem a produção de um cheiro específico. Então, tem muitas dessas glândulas odoríferas. Elas servem para quê? Para comunicação social. Então, um organismo, um animal consegue se comunicar com outro através do feromônio. Sabe que a fêmea está no período reprodutivo por meio de um feromônio. Ou para marcar território, né? Os cães, por exemplo, os cachorros. A urina tem a produção dessa glândula aqui, tá? Odorífera, ali perto da região dos órgãos genitais de um cachorro, tem a glândula odorífera para fazer marcação de território. Então, o cachorro fica lá cheirando, né, a bundinha ali um do outro, porque tem essa glândula. Cheira ali onde tem urina de um cachorro, porque teve a eliminação desse feromônio, tá? Então, os animais têm essa glândula. E a outra glândula exclusiva de mamífero é as glândulas mamárias, que é para produção e secreção de leite, né, que vai ser usada para nutrir ali o filhote ou o organismo que nascer ali, ok? Então, essas são as glândulas que nós encontramos aqui nos mamíferos. Dentição, outra característica importante de mamífero. Todos os organismos anteriores, tá? Tem dentes ali, principalmente crocodilos, né? Que a gente viu, o dente que é homodonte. O que é o homodonte? É os dentes todos parecidos, tá? São todos parecidos. Já que em mamífero, nós temos a dentição heterodonte. Os dentes têm tamanhos e funções diferentes, tá? Então, nós vamos ver aqui, ó. Os dentes mais da frente são os incisivos. Os incisivos, eles servem para cortar, tá? Logo depois, nós temos os caninos. Os caninos servem para perfurar. Depois, nós vamos ter os pré-molares. Os pré-molares, eles servem para despedaçar, para arrancar pedaço. E, por fim, os molares, que servem para triturar, né? Quando a gente vai mastigar, normalmente fica mais aqui no fundo, certo? São os molares, que eles vão triturar, mastigar ali bem certinho o alimento, tá? Então, aqui nós temos essa diferença também que só existe em mamífero, não tem nos outros grupos de organismos. E essa dentição, ela tem somente uma troca, tá? Em mamífero. Tem os dentes de leite e os dentes permanentes. Nos anteriores, em répteis, por exemplo, a dentição vai trocando com uma certa frequência, tá? Não é igual os mamíferos só tem somente uma troca. E a alimentação de mamíferos, ela é muito variada também, né? Nós temos aqui os mamíferos menores, como morcegos, que se alimentam de insetos, são insetívoros. Nós temos ainda os herbívoros, que se alimentam de vegetais. Mas nós, os mamíferos, não temos a capacidade de digerir o vegetal. A gente come o vegetal, mas não consegue digerir ele. Então, nós vamos ter aqui uma associação com micro-organismos. São os micro-organismos que conseguem digerir a celulose, tá? O que ele faz? A celulose são moléculas que têm uma ligação química muito forte. E a gente não produz a enzima que quebra essa ligação. Somente
bactérias, tá? Então, tem associação com esses micro-organismos que quebra a celulose e libera moléculas menores para conseguir utilizar no organismo. Alguns herbívoros são chamados de ruminantes. Os ruminantes, como vaca, boi, vão ter um estômago com 4 câmeras, 4 compartimentos. Vamos ver aqui então como ocorre, ó. Então, a vaca lá comeu a grama, o pasto, passa pelo esôfago e vem para a primeira parte do estômago, que nós chamamos de rumen, tá? Aqui no rumen vai ocorrer a quebra, tá, do alimento e a fermentação desse alimento por meio de bactérias, tá? Então a quebra e a fermentação ocorre no primeiro compartimento, que é o rumen. Daqui do rumen, olha só, ele volta para a boca, né? A gente fala lá então que a vaca fica regurgitando, né? E fica remoendo o alimento. Então ele volta do rumen ali para a boca. Então ela ingere, mastiga novamente o alimento. E agora ele vem para esse outro compartimento, não volta para o rumen. Ele vem aqui, ó, para o retículo, tá? Do retículo vem para o omaso, que é outro compartimento. Esses dois, eles vão absorver água e nutrientes que são solúveis em água, tá? Conseguiu absorver essas moléculas, né, de água e tudo que é solvente ali, solúvel em água. Vai para o outro compartimento, que é o abomaso, tá? No abomaso, vai ocorrer a quebra de todas as demais moléculas que sobraram ali daquele alimento. Então, vai digerindo cada vez mais. Para quê? Para chegar aqui no intestino e conseguir absorver o máximo possível, tá? Então, aqui no intestino ocorre absorção e libera o resíduo nas fezes, ok? Outro tipo de alimentação são os carnívoros, que se alimentam de outros carnívoros ou outros herbívoros, tá? O onívoro é aquele que se alimenta tanto de carne quanto de vegetal, como os porcos, como nós, humanos, né? Nós somos onívoros, nos alimentamos tanto de vegetais quanto de carne, ok? E uma característica importante: quanto menor o animal, quanto mais pequenininho for aquele mamífero, maior sua taxa metabólica, ou seja, mais energia ele precisa. Então, ele precisa comer mais, tá? Então, por isso, às vezes, um leão, por exemplo, se alimenta e ele fica um bom tempo sem se alimentar. Já um ratinho, ele tem que se alimentar a todo momento, tá? Porque a taxa metabólica dele é muito maior. Ele perde calor muito mais rápido, perde energia muito mais rápido. Então precisa repor uma frequência maior, por isso ele come mais, tá? Ao contrário de um organismo grande. Não precisa se alimentar com uma certa frequência. Se alimentou bem uma vez, consegue manter um longo período. Um ratinho, não. A todo momento tem que estar procurando comida, tá? E, por fim, nós temos a reprodução, que também é muito característica aqui destes organismos. Então, a fecundação é interna, assim como os demais, e tem cuidado parental. Mas nós vamos ter 3 tipos aqui, grupos dentro da reprodução: os monotremados, os marsupiais e os placentários. Vamos ver os 3, então, para finalizar aqui mamífero. Os monotremados são os organismos, são mamíferos, tá? Mas bota ovo. Olha só, mamífero que bota ovo. Nós vamos ter 2 tipos: os ornitorrincos e as equidnas, tá? Parece um porco-espinho, mas não é um porco-espinho, tá? Por quê? Porque esse aqui bota ovo. O porco-espinho não tem ovo. O porco-espinho, ele já nasce um mini adulto ali, tá? Não tem ovo. Então, esses organismos aqui, eles têm a fecundação interna, ocorre a formação da casca do ovo e ele bota esse ovo no ambiente externo, onde vai terminar o desenvolvimento. Nasceu, eclodiu o filhote do ovo. Ele se alimenta de leite, tá? Então, aqui as fêmeas produzem leite, mas não tem mamilo, tá? Não tem aquela estrutura de onde sai o leite. O leite sai direto da glândula, tem um buraquinho na pele e o leite escorre, tá? Escorre ali e o filhote, então, começa a lamber aquele leite, tá? Então, essa é a diferença dentro de monotremado. É um mamífero que bota ovo, mas produz leite, só que não tem mamilo.
Depois nós vamos ter os marsupiais. Os marsupiais, eles são vivíparos, não bota ovo, não tem ovo, tá? Então ocorre ali o desenvolvimento do embrião em contato direto com a mãe, dentro do corpo da mãe, como os cangurus, os gambás, mas a placenta não é completa, a placenta é muito simples. Então o desenvolvimento, a gestação daquele embrião é incompleta. Como que ocorre? A fêmea foi fecundada, tá? Então o filhote ali começa a desenvolver, mas ele nem se fixa na placenta, nem se fixa ali no útero. Ele ocorre ali, o desenvolvimento do embrião, cerca de 30 dias dentro do útero da fêmea, tá? 30 dias. Passou esses 30 dias, o filhote nasce, tá? Muito prematuro, muito prematuro. Aqui, ó, tem a imagem de um canguru, muito prematuro. E por instinto mesmo, esse filhote ele sai ali do órgão genital da fêmea e vai migrando até chegar naquela bolsa que nós vemos no canguru, tá? O gambá também tem essa bolsa. Então ele entra ali naquela bolsa que nós chamamos de marsúpio, tá? Marsúpio, é uma bolsa externa. E ali dentro daquela bolsa vai ter os mamilos, né? As tetinhas ali da fêmea. E esse filhote se fixa ali logo em seguida naquele mamilo, naquela tetinha, tá? E ele fica ali, ó, consumindo o leite durante meses, tá? Então, durante 8 meses ele fica ali nessa bolsa, nesse marsúpio. Olha só, 30 dias dentro do útero e 8 meses ali dentro da bolsa. Pode ficar de 6 a 8 meses, né? Pode nascer um pouquinho precoce. E fica ali fixado a essa teta, a esse mamilo, tá? Para continuar o seu desenvolvimento. Então, ele passa, olha só, pouco tempo na gestação, mas muito tempo na amamentação, o desenvolvimento daquele organismo, daquele embrião. E em canguru específico, nós teremos a diapausa embrionária. O que é a diapausa embrionária? Como o próprio nome sugere, é uma pausa no desenvolvimento do embrião. Então, pensa só, o embrião fêmea foi fecundado, tá? Houve a fecundação. Então, começa a desenvolver o embrião. Deu 30 dias, aquele embrião sai e vai para a bolsa, vai para o marsúpio, né? Essa bolsa aqui do lado de fora, onde vai terminar o desenvolvimento. Beleza, o filhotinho tá ali continuando seu desenvolvimento. Essa fêmea é fecundada de novo, ela fica grávida de novo. Quando isso acontece, o embrião que começa a se formar no útero, ele para de se desenvolver. É como se ele congelasse, tá? Há uma pausa no embrião. Por quê? Ele não consegue sair para a bolsa porque já tem um organismo dentro da bolsa. Então ele para de se desenvolver. Olha que loucura. Como se congelasse ali aquele desenvolvimento e ele só vai terminar quando aquele filhote que está dentro da bolsa sai da bolsa. Então ele só continua o desenvolvimento depois de 8 meses. O filhote saiu da bolsa, então aquele que estava lá no útero continua o seu desenvolvimento e vai para a bolsa, tá? Então agora a gente tem um filhote de 8 meses que saiu da bolsa, nós temos um filhote que passou de 30 dias e foi para a bolsa, e a fêmea pode ser fecundada de novo, tá? Então nós vamos ter um embrião sendo desenvolvido e ele congela no útero. Então a fêmea pode ter 3 tipos de filhotes diferentes, em desenvolvimento diferente. Nós vamos ter um no útero, vamos ter um na bolsa e um filhote ali que acabou de sair da bolsa, tá? Então nós podemos ter 3 desenvolvimentos diferentes dentro de um período de tempo ali, ok? Então, isso aqui são os marsupiais. E, por fim, nós temos os placentários. Os placentários são aqueles organismos que têm placenta completa, bem desenvolvida, tá? Então, o embrião vai terminar todo o seu desenvolvimento dentro da placenta. Não vai desenvolver numa bolsa externa. Como nós, humanos, como os cães, como os elefantes e todos os demais mamíferos, tá? Então, é uma gestação prolongada, né? Que dura 9 meses ali em nós humanos, por exemplo, tá? Então, aqui passa menos tempo na amamentação e mais na gestação, ao contrário dos marsupiais, ok? Então, aqui nós temos 3 tipos de grupos dentro da reprodução: os monotremados, os marsupiais e os placentários. Todos são mamíferos, mas com um tipo de reprodução específica,
ok? Pessoal, o conteúdo da aula de hoje é isso. Então, a gente viu que as principais características que diferenciam os organismos nos grupos, tá? Nos répteis, nas aves e nos mamíferos, tá? As características que são importantes que surgiram para o desenvolvimento destes três grupos, ok? Vocês têm alguma dúvida? Se tiverem alguma dúvida, estou aqui à disposição, tá? Podem perguntar alguma coisa, se não tiverem neste momento e surgir dúvida depois, vocês podem me perguntar também, tá bom? Não? Se não tiverem dúvida, por hoje é isso. Sei que é bastante coisinha, mas que vocês possam se lembrar assim, ó. Réptil tem essa característica. O que que surgiu? Surgiu a casca do ovo. Foi no réptil que surgiu, porque saiu do ambiente aquático para o terrestre. Ah, tem a pele mais grossa, porque agora está no ambiente terrestre. As aves, o que caracteriza uma ave? Pena, né? E ela vai voar. Então, as adaptações é para tornar ela mais leve. Então, tem o osso, o oco, né? Tem a reprodução, os órgãos só um lado funciona para ser mais leve. Mamífero, o que surgiu? Pelo, tem os cornos, os chifres, tem glândulas, né? Tem essa reprodução específica. Então, as características que diferem um grupo do outro, tá bom? Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem dúvida em outro momento, estou aqui, tá bom? E a gente vai dar continuidade, então, em outra disciplina, tá? Na próxima quinta-feira. Então, eu espero vocês na próxima quinta. Uma boa noite a todos e até mais. Nos vemos em breve.